Olá pessoal, boa noite. Aqui é Douglas Domit. Falamos da parte de cartomancia, de Lenormand, de tarô, dessa área esotérica, desse mundo místico esotérico, né? Que a gente tanto gosta, que a gente tanto admira e tanto se envolve, tanto se apaixona, né? O que eu gostaria de falar com vocês hoje? Um tema que eu percebo muito nas minhas aulas, principalmente, né? Existe muito, assim, quando o aluno começa a estudar cartomancia, aquele que está começando no aprendizado, ele começa muito a questionar o baralho, né? Assim, será que funciona mesmo? Será que o baralho vai me mostrar as coisas do jeito como eu pretendo? Será que a técnica é algo que vai me trazer, vai me acrescentar alguma coisa? Ou realmente eu tenho que trabalhar com mediunidade, com intuição, é o caminho correto? Então existe muito essa dúvida. Gente, o oráculo ele começa a fazer sentido conforme você vai aprofundando nele. Quem faz a ligação, a conexão nossa com esse oráculo é o nosso plano mental, a nossa mente inconsciente. É aquela construção mental que você vai fazendo da carta e dos métodos de leitura, tá? Então não é um processo rápido, é um processo que precisa maturidade, ele precisa amadurecer. É que nem uma fruta, né? Uma fruta que ela tá verde lá no pé, se você for comer ela verde, ela vai ter um gosto que não vai ser lá muito agradável. Ela não vai estar numa, digamos assim, no ponto correto. Ela precisa amadurecer, ela precisa, sabe, chegar no ponto. Esse ponto para o cartomante, para o oraculista, ele demora um tempo. Então, quando nós começamos a estudar um método, por exemplo, a mesa real ou a mandala, que são os dois métodos mais falados, eles, num primeiro momento, eles podem não te trazer a satisfação numa leitura como você gostaria de ter, tá? Mas porque você está em fase de aprendizado, você está em fase de introjetar esses conceitos da cartomancia dentro de você, dentro da tua mente inconsciente. Muitas vezes, nessa fase, podem acontecer erros, podem acontecer situações que você não saiba interpretar. Mas por quê? Porque você ainda está em fase de amadurecimento. É aquela fruta que você pega no pé cedo e essa fruta não tem um gosto bom. Tem um gosto um pouco ainda ruim, né? Porque você, na realidade, não tá pegando ela no momento certo. É a mesma coisa uma leitura. Um cartomante, né? Um cartomante, um oraculista, ele muitas vezes, num primeiro momento, ele vai estudar uma técnica e ele vai achar essa técnica um pouco difícil, um pouco complexa, um pouco bagunçada, né? E se num segundo momento ele continuando persistindo nessa técnica, ela vai ficando mais clara, ela vai ficando mais nítida, ela vai ficando de uma posição melhor para você trabalhar, ela vai ficando muito transparente para você mexer com ela. Então é um processo de amadurecimento, tá? Tenham paciência quando você está estudando oráculo, que é um processo demorado, não é um processo do dia para a noite. Não dá para você fazer um curso de Petit Lenormand, pelo menos dentro da escola europeia, que é a que eu domino e posso falar, não dá para você fazer em um final de semana. Não dá para você fazer isso em algumas horas de aula e deixar a intuição falar. Você vai errar muito, você vai errar muito mesmo. O processo é mais complexo, é um processo mais demorado, é um processo que requer um amadurecimento. E outro detalhe interessante que a gente percebe com o tempo com o Lenormand é que exige um amadurecimento da alma também. Sabe, quando você é uma pessoa que passa certas experiências na vida, certa maturidade, certas decepções, certos, sabe, um vinho envelhecido, ele é mais saboroso, né? O uísque tem que ser 12 anos, né? Então, um cartomante devia ser um cartomante de 20 anos, 12 anos, entendeu? Porque isso vai te trazer uma maturidade em lidar com o oráculo, em lidar com a vida, uma compreensão melhor daquela situação que você está lendo para o teu cliente. Tudo isso, essa nossa maturidade pessoal, ela também vai influenciar na forma como nós olhamos a carta e nós olhamos a vida e, claro, em consequência disso, na nossa leitura. Então, uma pessoa que tem uma forma infantil de encarar a vida, uma forma simplória de encarar a vida, ela vai fazer leituras simplórias em relação ao consulente. Uma pessoa que tem uma visão mais profunda da vida, mais é, elaborada, ela vai ter uma leitura mais elaborada, tá? Então, o oráculo, ele ao mesmo tempo que nos ensina a ter maturidade, a olhar a vida por outros olhos, eles também vai refletir a nossa maturidade em lidar com a vida. Então é muito importante a gente entender esse processo, que o processo oracular não é um processo só de você entender as cartas, de você entender o método, de você entender o jogo.
É uma forma de você entender as pessoas, é uma forma de você entender a vida, é uma forma de você entender cada situação que as pessoas estão vivendo. E isso você tem que olhar através desse olhar para a tua vida também. Se você não tem esse olhar para a tua vida, você vai ter uma dificuldade de olhar de forma equilibrada para a vida dos outros. Você vai ver uma relação, por exemplo, que não condiz com o que você acredita de relacionamento e você vai julgar essa relação do outro. Vai dizer, ih, o jogo está mostrando que uma relação assim que não é boa para você. O jogo muitas vezes não está dizendo que não é boa, ele só está mostrando aquela relação. O não é boa é a tua opinião sendo colocada em cima. Esse é um cuidado que o cartomante tem que tomar muito, tá? Não colocar a sua opinião sobre a opinião do consulente, sobre a vida do consulente. Nós não somos a regra do mundo, eu sempre falo isso. Esse é o vídeo de um professor de astrologia meu, e acho fantástico essa frase, nós não somos a regra do mundo, tá certo? Boa semana a todos, feliz Páscoa a todos, que seja uma semana abençoada, uma semana de muita paz, de muita tranquilidade a todos. Me sigam nas redes, Douglas Omite no Instagram e no YouTube.